Olá, tudo bom? Tudo bem? E aí, gente? Pessoal, eu resolvi gravar aqui algumas videoaulas, tá? Para os meus alunos e para quem tem interesse no tema, na história, no conteúdo, tá bom? A videoaula vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou passar a matéria por slides e a cada slide eu faço uma breve explicação, tá? Muito simples, muito tranquilo. Ainda não senti a necessidade de mostrar realmente o meu rosto, mas conforme for surgindo demanda, se surgir, né, a gente pode pensar em trabalhar dessa forma também, tá? A primeira videoaula vou falar sobre iluminismo, tá bom? Então vamos lá. O iluminismo, gente, ele é um movimento cultural, né? Se desenvolveu aí na Europa, tá? Principalmente na Inglaterra, na Holanda, na França, e ele se espalhou, tá? Por várias partes do mundo, aí no século XVII e no século XVIII, tá bom? O iluminismo ele defendia principalmente aí a liberdade econômica e política. Essas ideias provêm aí da burguesia, né? A burguesia que era uma classe em ascensão. Na Inglaterra, a burguesia já tomava conta do parlamento, né? E essas ideias aí ajudavam, né, a estabelecer o capitalismo como um sistema econômico, um sistema econômico dominante, tá certo? E esses filósofos iluministas que propagavam essas ideias se julgavam também propagadores da luz e eram chamados, obviamente, de iluministas, tá? Lembrando que todas as ideias dos iluministas, de liberdade econômica e política, abriram espaço para mudanças mais profundas. A principal delas foi a Revolução Francesa, que é o marco da Idade Contemporânea. Gente, características gerais do movimento iluminista, que normalmente podem cair em provas, tá bom? O movimento iluminista ele se opunha, claro, ao, ao que tinha antes, né? Ao que era padrão antes, que é o antigo regime. Quando a gente fala antigo regime, ou seja, é o caráter absoluto dos reis, é o poder absoluto dos reis, tá? Criticava os privilégios também do clero e da nobreza. Consequentemente, criticando o privilégio do clero, criticava de uma forma geral também a instituição da Igreja Católica. A Igreja Católica que era a maior possuidora de bens, de terras da Europa, né, lembrando. Então, criticava aí esses privilégios medievais, esses benesses que eram provenientes da Idade Média. Os iluministas também criticavam o mercantilismo, né, como sistema econômico, principalmente o controle que o Estado exercia sobre a economia, o mercantilismo. Criticavam também a intolerância religiosa, a servidão e o escravismo. Lembrando que nessa época, então, começam a surgir aí os primeiros abolicionistas, principalmente na Inglaterra, e lembrando que a Inglaterra fez toda uma campanha abolicionista com interesses econômicos, obviamente, uma campanha abolicionista pelo mundo, né? O Brasil mesmo se viu forçado a abolir, e mesmo assim foi um dos últimos a abolir a escravatura. A gente tem também agora o que defendia os iluministas, né? Os iluministas defendiam o uso da razão, tá? Em detrimento aí muitas vezes da religião e de outros mitos. Eles priorizavam a ciência e a razão, tá? A ideologia deles se espalhou através dos clubes, dos cafés e dos salões literários, onde era muito comum os intelectuais
se encontrarem. Tendo em vista também, gente, que a maioria das coroas e da aristocracia perseguia e censurava essas ideias por considerá-las subversivas, né, à coroa. Então, uma ameaça, normalmente, às coroas europeias, tá bom? Os iluministas também eles acreditavam na lei natural, que todos os homens são bons e iguais, e as desigualdades são provocadas pelos próprios homens. Isso aí também é uma das teses gerais do iluminismo. Ou seja, eles defendiam, no final das contas, para elencar aqui, a liberdade individual, a propriedade privada, ou seja, todo indivíduo tem direito de possuir seus próprios bens, a liberdade de expressão e de igualdade, a liberdade de expressão e a igualdade perante a lei. Tá? Todo indivíduo é igual perante a lei. Esses eram os principais pontos defendidos aí pelos iluministas. Agora eu deixei aqui um frontispício da enciclopédia. Lembrando que a enciclopédia foi a principal, se não a principal obra aí dos iluministas, né? A enciclopédia reuniu todo esse arcabouço dos pensadores, das principais ideias, e essa aqui foi uma das imagens que estão lá na enciclopédia de 1772. Tá? Essa imagem é repleta de simbolismo. Historiadores da arte até podem falar melhor do que eu, mas a figura central aqui representa a verdade. E a verdade está sendo iluminada, dá para perceber? Ou seja, os iluministas trouxeram uma luz sobre a verdade, eles iluminaram. É como se fosse isso, tá? Aqui na legenda também vai dizer, também tem duas outras figuras à direita, a razão e a filosofia estão a retirar o manto sobre a verdade. Estão descobrindo a verdade, né? Como se fosse. Muito interessante aí. Deixei essa imagem mais para ilustrar a ideia aí que os iluministas tinham deles mesmos, vamos dizer assim. Agora os principais filósofos. Também deixei uma imagem aqui representando aí os intelectuais, tá? Os intelectuais que trabalharam aí, fizeram uma pintura dos intelectuais que trabalharam na enciclopédia francesa, a primeira enciclopédia, e aí eles se sentavam e reuniam para elaborar esse projeto, tá? Lembrando que essa enciclopédia foi um trabalho árduo para reunir todos esses conhecimentos, né? E a enciclopédia, para quem tinha dinheiro para comprar um livro na época, é como se fosse o Google deles na época. Eles iam lá no livro e pesquisavam, né? Tipo a Barça antigamente, para quem pegou. Quem não tem ainda é jovem, não sabe disso, não. Agora vamos lá. Os principais filósofos iluministas. O primeiro deles que eu vou citar aqui, Montesquieu. Montesquieu ele publicou O Espírito das Leis, 1748, e as formas de governo que Montesquieu, uma das formas de governo que Montesquieu destacou, e a principal delas, que ele considerou ser a melhor naquele momento, é a monarquia constitucional inglesa. Lembrando que é constitucional, tá, gente? Monarquia constitucional para ele dava direito a todos os homens de se expressar e tinha uma boa representação da sociedade inglesa. Montesquieu também foi responsável, foi ele que teorizou os três poderes independentes. Ele escreveu um livro em que disse que o ideal seria ter três poderes separados uns dos outros. Três poderes completamente autônomos, né? Mas que se interligavam e se consultavam, tá? Mas totalmente separados um do outro. E os três poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. Lembrando, essa ideia do Montesquieu pegou, né, gente?
muita gente utiliza, muita gente não, muitas repúblicas, muitos governos, né? A maioria das repúblicas e governos constitucionais utilizam esse modelo de poderes independentes. Aqui no Brasil mesmo nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Deixei também a imagem do Montesquieu para vocês observarem. E vamos para o próximo. Agora Voltaire. Voltaire é um iluminista muito influenciado também por Isaac Newton, pelo filósofo John Locke, tá? Defendia as liberdades civis, como a maioria dos iluministas, como todos, de expressão religiosa, de associação, criticou as instituições políticas da monarquia, combatendo o absolutismo. Ele combateu tanto o absolutismo, Voltaire nasceu na França, e lá na França ele combateu a monarquia e acabou sendo exilado. Escreveu aí algumas de suas obras em forma de cartas da Inglaterra. Pegou asilo aí na Inglaterra. Criticou também duramente a Igreja Católica, que é a sua interferência no sistema político. Tá? Por fim, ele foi um defensor do livre comércio e contra o controle do Estado na economia. Voltaire é um dos mais influentes iluministas que nós veremos aqui. Tá aí Voltaire, deixei também uma imagem. Agora Rousseau. Gente, Rousseau escreveu o livro Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, em 1755, tá? E a tese mais famosa dele, mais estudada, mais repetida, né? E que é importante vocês lembrarem para as provas, é de que ele defendia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A sociedade corrompe o homem, tá? Mas ele a bondade é uma coisa inata do homem. Já vem com o homem e se não fosse a sociedade, o homem seria naturalmente bom, tá bom? É claro que ele recebeu muitas críticas mais para frente de outros intelectuais, mas o trabalho, a principal tese dele é essa. O Rousseau também ele viveu uma vida muito simples, não era um sujeito apegado ao luxo. Ele propunha que o modelo de vida ideal seria uma vida familiar simples. E ele também pregava uma sociedade baseada na justiça, na igualdade e na soberania do povo. Tá? Por fim, vai escrever também a teoria da vontade geral, em que, para o Rousseau, se nós tivéssemos uma sociedade um pouco menos desigual, um pouco mais cheia de oportunidades para o povo, né? Que isso resultaria em uma vontade geral, ou seja, que as opiniões e que o esforço do trabalhador e do povo em geral, da população em geral, o esforço seria voltado a um fim comum, uma opinião mais comum entre todos. Seria mais estreito as opiniões e não teria essa divergência como a gente vê hoje. Cada um pensa alguma coisa, cada um discute alguma coisa, quando vê tá brigando. Para ele teríamos essa vontade geral. Tá? Então é importante lembrar, teoria da vontade geral e a tese da bondade natural dos homens. Tá bom? Ao Rousseau. É isso. Próximo. Aqui eu deixei como destaque honorário aí Diderot e D'Alembert. Diderot e D'Alembert foram os organizadores da enciclopédia. Foram eles que organizaram todas essas ideias aí para fazer a enciclopédia. Deixei também a capa aqui da enciclopédia, que foi um marco, viu, gente? Um marco do iluminismo, uma obra realmente que, fruto das ideias do iluminismo, e se tornou um símbolo aí desse movimento cultural. Agora, para finalizar, vamos estudar um pouco a economia também, os economistas, tá? Eu deixei aqui uma figura, uma pintura do John Trumbull, tá? Essa pintura retrata aí os autores da Declaração da Independência dos Estados Unidos
E os autores estão mostrando a declaração de independência dos Estados Unidos no Congresso norte-americano. Lembrando que a declaração de independência dos Estados Unidos é carregada, né, é mergulhada aí em influências iluministas. Então é muito emblemático isso. Os Estados Unidos contou com a ajuda da França para ter a sua independência e depois sofreu aí com as influências dessas ideias inovadoras dos iluministas. Tá? Isso aqui foi mais para ilustrar, vou deixar meu slide bonitinho aí. Vamos lá. Então, a gente vai estudar os economistas iluministas. A gente vai ter duas principais escolas. A primeira delas, os fisiocratas. Os fisiocratas pregavam essencialmente a liberdade econômica, se opunha a toda e qualquer regulamentação. Claro, liberdade econômica, a gente está falando disso desde o início da videoaula. Né? Os fisiocratas também falaram que a natureza deveria dirigir a economia. Então, o que tem diferente? Tem diferente é o seu principal representante, François Quesnay, foi um fisiocrata, e dizia que a verdadeira atividade, né, produtiva era a agricultura. Para os fisiocratas, a agricultura era a verdadeira atividade e ganho e daria muitos frutos. Né? Para ele e para o Quesnay, a indústria somente transformava matéria-prima. E a matéria-prima era o quê? A agricultura. Mas, é claro, né, gente? A gente sabe que mais para frente, a agricultura, comparado com a indústria, quem ganha, quem dá mais lucro, quem ganhou destaque no mundo capitalista foi a indústria. Tá bom? E é por isso que a escola dos liberais vai ganhar o maior destaque aqui nessa aula. Os liberais, representados principalmente por Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações, defendeu que não é a agricultura, que nem queriam os fisiocratas, não é o comércio, que nem queriam os mercantilistas, mas sim o trabalho. O trabalho é a fonte da riqueza. O trabalho livre, sem intervenções e guiado pela natureza. Adam Smith vai ser aí o exemplo maior dos liberais. Falava que o Adam Smith defendia que existia uma mão invisível do mercado. Ele vai dizer que o trabalho se autorregula, que o mercado se autorregula, que as relações de trabalho entre patrões e empregados vão ser reguladas pelo mercado, que o preço do salário, o preço dos produtos, tudo vai ser regulado pelo próprio mercado e o Estado não precisa intervir nisso. Ou seja, ele está praticamente, né, dizendo que o mercado vai crescer ou diminuir conforme o fluxo, né, vai seguir. E o Adam Smith estava muito mais próximo aí dos industriais, né, nesse sentido, comparado aos fisiocratas, porque realmente ele prega aí uma expansão sem limites do mercado e, consequentemente, do capitalismo e, consequentemente, do consumo, vamos dizer assim. O Adam Smith foi muito criticado, por um lado, foi muito elogiado, por outro lado. Hoje em dia, a teoria liberal é pensada até hoje, né? O livro dele é lido até hoje. E nós temos aí quem não goste, né? Os liberais voltaram com tudo, mas é importante a gente pensar aí, a gente visualizar só que para ele o trabalho era a fonte de riqueza, tá? Que ele pregava um trabalho livre sem intervenções e que ele defendia essa mão invisível do mercado. Tá bom? Gente, finalizando agora, deixei alguns livros, tá? Pensamento europeu no século XVIII, muito interessante. Deixei um jogo também para quem gosta de jogar, tá? É claro, é só ilustrar a matéria, tá bom? Se você gostou, né? Virei YouTube.
Deixe seu like, se inscreva, tá? Pode anotar aí as indicações se você quiser saber mais, se você quiser ter realmente um conhecimento completo sobre o assunto, você tem que ler aí. Ou ver um filme, também deixei o filme aqui. O filme chama Voltaire, de 1933. Quem tiver paciência também pode ir lá e visualizar, tá bom? É isso, um abraço e tchau!